Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do Clube Médico 7X. Hoje nós temos um tema bem específico e um tema que eu particularmente gosto muito de entregar em alguns grupos fechados, em alguns grupos selecionados de pessoas, principalmente para um grupo que tem potencial de crescimento. Nós estamos vivendo agora, né, um momento lá no Sul, né, que está pegando muito o pessoal aí que tem clínicas, que tem consultórios no Sul por conta da enchente que aconteceu lá. E muitas vezes nesses momentos de enchente, nesses momentos de desastre natural, seja do Covid, ou seja de outros pontos, a preocupação que a gente tem, além, né, da situação natural aí do acontecimento mesmo, tem a situação financeira. E aí, o que eu faço? Quando vem o Covid e minha clínica começa a ficar mais curta de pessoas aí. O que eu faço quando vem uma enchente e começa a ficar mais curto aí o meu financeiro por conta de um... O que acontece? Se vem uma crise, se vem um finanças, se vem algum problema de doença, enfim. A gente está muito... Eu fico muito tranquilo de falar isso para vocês, que a gente tem uma tendência hoje muito maior de a gente ter um problema no futuro breve do que a gente não ter, né? A gente teve nos últimos 10 anos uma quantidade de desastres naturais e de doenças acontecendo aí, de surtos de doenças acontecendo num nível que nunca talvez tenha existido na história da humanidade. Se vocês pararem para pensar nos últimos 10 anos aí, 15 anos no máximo, vocês vão desde dengue, desde gripe suína, desde chikungunya, desde febre amarela, desde uma série de doenças que toda hora está acontecendo. E crises o tempo inteiro. É guerra na Ucrânia, é Rússia, é vários problemas que estão acontecendo no mundo inteiro. Então, esse tipo de aula, gente, esse tipo de conhecimento que vocês vão pegar hoje, ele serve para a vida de vocês, tá? Que é um conhecimento básico de como levantar caixa rápido. Como que eu faço para levantar dinheiro se eu estiver precisando? Seja porque aconteceu uma emergência, seja porque a gente está passando por algum momento de emergência, ou mesmo que seja por um mês ruim, tá? Seja porque, cara, sei lá, tem uma meta aí, Guilherme, que eu preciso faturar 100 mil reais no mês. E eu faturo 100 mil reais como um reloginho, todo mês. Só que esse mês está fraco, Gui. Nossa, cheguei no metade do mês e eu só faturei 20 mil reais. Só faturei 30 mil reais. E agora? É uma emergência, não deixa de ser uma situação de emergência. O que eu faço para levantar esse caixa e conseguir aumentar o faturamento? Então, eu preparei essa aula aqui para a gente poder discutir e conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, por isso que eu peço muita atenção de vocês para esse tema, porque ela serve tanto para um mês ruim, como para uma situação emergencial, aí, uma situação de calamidade, aí, de doença ou de catástrofe natural que possa estar acontecendo. Basicamente, pessoal, queria trazer para vocês aqui, vou abrir um quadro branco aqui no sentido de compartilhar com vocês umas coisas escritas. Todas as vezes que a gente for querer aumentar o nosso faturamento, querer aumentar a nossa renda, a gente tem 4 formas de fazer isso. Guilherme, você já atendeu quantas clínicas? Eu vou atualizar daqui a pouco. Hoje, se você entrar no meu Instagram hoje, em junho de 2024, eu já atendi em torno de 1.200, 1.250 clínicas. Mas eu vou atualizar para 1.300 daqui a pouquinho, tá? Então, eu já atendi muita gente. Então, eu sei falar para vocês que sim, essas são as 4 formas que existe de aumentar o faturamento de uma clínica. Guilherme, mas essas são as únicas 4 formas? Todas as outras formas que vocês podem pensar, que a gente pode conversar aqui, vão estar inclusos nesses 4 pontos que a gente vai estar conversando agora, tá? Então eu peço que vocês prestem atenção e peço que vocês conversem comigo se vocês tiverem alguma dúvida com relação a um desses 4 pontos, que essa é uma vantagem competitiva de vocês estarem aqui dentro. Além de vocês pegarem o conteúdo, a gente pode pensar em como aplicar esse conteúdo dentro do modelo de negócio de cada um de vocês, tá bom? Então, quais são essas 4 formas de aumentar o faturamento? A primeira delas é a mais fácil e previsível e clara do mundo. Quem que pode dar um chute para mim aí? Qual que é a forma mais fácil, tranquila e direta de aumentar o faturamento de uma clínica? Quem pode ter uma ideia aí? Aumentar a carga de trabalho, a quantidade de horas trabalhadas, Não, mas foi um bom chute. Qual que é a Aumentar o número forma? de pacientes. cobrar mais. Cobrar mais. Boa, tá? É, Então, o jeito mais fácil, simples e direto de você aumentar o faturamento de uma clínica é aumentar o preço, tá? Então, vamos dizer que hoje o Rodolfo
tem um faturamento de 100 mil reais por mês lá. Cara, Guilherme, estou querendo pensar em aumentar 20% o valor do faturamento da minha clínica, cara. Estou pensando em contratar uma agência, estou pensando em contratar uma equipe, estou pensando em mudar o modelo de negócio. Cara, se ele aumentar 20% o valor das consultas do procedimento dele, ele bate 120 mil. Tá? Simples, fácil e direto. Não tem muito segredo. Tá? Então, o aumento de faturamento da clínica passa basicamente também por aumento de preço. E aqui é um ponto que eu queria discutir com vocês para a gente começar a conversar. Quantas vezes a gente fica com medinho de aumentar o preço da gente, né? Quantas vezes a gente fica cobrando durante anos e anos o mesmo preço? Sendo que a gasolina está mais caro, sendo que a gente paga o mercado cada vez mais caro, sendo que o nosso aluguel tem reajuste todo mês, desculpa, não, todo ano, sendo que a escola das crianças tem reajuste todo ano, uma série de coisas tem reajuste. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é: vocês têm clareza que vocês devem aumentar a consulta de vocês pelo menos uma vez por ano? Todos vocês praticam o aumento do preço da consulta de vocês pelo menos uma vez por ano? Porque, de novo, se vocês param aqui já e vocês não têm esse costume de aumentar pelo menos uma vez por ano, eu preciso deixar claro com vocês. Vocês vão deixar, basicamente, o dinheiro de vocês perdendo cada vez mais valor. Que é aquilo que a gente fala, os 50 reais de hoje não compra a mesma coisa que comprava há 5 anos atrás. Tá? Então, aumentar o valor pelo menos uma vez por ano é o mínimo. E aí, logo depois, vem aquela primeira pergunta básica. Mas quanto aumentar? Qual que é uma base para isso, Guilherme? O que, que você defende com relação a isso? Gente, são linhas de pensamento, tá bom? Tem gente que fala assim, Guilherme, cara, aumenta a inflação, né? Veja quanto está a inflação no Brasil, veja quanto fechou a inflação, quanto que o dinheiro perdeu de valor, desvalorizou de valor, e vou aumentar a inflação só para corrigir o valor. É uma linha de pensamento. Tem outros que viram e falam, cara, pensa quanto você quer aumentar o seu faturamento, e aumenta percentual conforme você quer aumentar o seu faturamento. Pensa com a sua vida, pensa com relação aos pacientes que você quer trabalhar. Deixando claro uma coisa: aumentar o preço, pessoal, basicamente fala sobre também o posicionamento que você tem no mercado. Quando você aumenta o seu preço, além de você aumentar o faturamento de uma clínica, você reforça o seu posicionamento. Então, quando você é um médico e coloca lá que você é referência em geriatria, você é referência em obstetrícia, referência em urologia, que você é referência em alguma coisa e cobra 300 reais a consulta, você não é referência em nada. Porque eu não conheço nenhum restaurante muito bom que cobra 50 reais o prato. Eu não conheço nenhum tipo hotel muito bom que vai cobrar 200 reais a diária. Então, preço também é posicionamento. Se você quer se posicionar como um profissional bom, uma referência no mercado, uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que de fato está à frente dos seus concorrentes, no caso colegas da medicina, o preço é uma das maneiras de você se destacar do mercado. Porque pensa comigo, se eu ligo pro, sei lá, vou pegar o exemplo aqui, se eu ligo pro André e falo, André, quanto está a sua consulta? Ah, cara, minha consulta está 500 reais. Eu ligo pro Rodolfo, falo, Rodolfo, quanto está a sua consulta? Minha consulta está 1.200. Na minha cara, obviamente, eu vou virar e falar assim, cacete, mas o que será que tem na consulta do Rodolfo que é 1.200? Ele deve ser melhor do que o André. Por isso que ele está cobrando 1.200. Pensem no exemplo clássico que eu dou para vocês muitas vezes aqui. Vamos dizer que eu convido o Elinei hoje para jantar aqui em casa. Elinei, cara, vem jantar aqui em casa. Só minha esposa vai fazer um macarrão aqui, vai fazer uma comida pra gente aqui. Só traz um vinho pra gente beber e vem pra cá. Ele provavelmente vai chegar no mercado, vai ver um vinho de 50 reais, um vinho de 100, um vinho de 300. Qual vinho é melhor? Ele praticamente não sabe, ele não bebeu nenhum dos três. Mas só pelo preço do vinho de ser 300, ele tende a pensar, cara, esse vinho deve ser melhor, é 300. Tá? Então, preço, além de aumentar o faturamento de uma clínica de uma forma muito rápida e direta, ele também posiciona você no mercado. Guilherme, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que é o seguinte: você corrigir 10%, 20%, aumentar, né? 10%, 20% o preço da sua consulta, você tem que fazer pelo menos uma vez por ano para não perder valor com esse de inflação. Agora, se você cobrava 500 reais a sua consulta e você passou a cobrar 1.200 reais, você não só aumentou o faturamento da clínica, você mudou de pessoas que você atrai para sua clínica. Porque as pessoas que pagam 500 reais são diferentes das pessoas que pagam 1.200 reais. Quando você sobe de 500 para 550, de 500 para 600 reais, você não trocou o público. Vai continuar sendo as mesmas pessoas que vão procurar você. Aumentar preço 10, 20%, 25%, você continua atendendo o mesmo público.
Mas quando você muda, de dobra o valor, ou quando muda de uma forma muito grande, passa aí de 500 para 1.200, passa de 1.000 para 3.000 reais, aí você está mudando de público. Porque não é o mesmo público que tem condição de pagar isso aí. E tá tudo bem. Mas só para vocês terem clareza com relação a isso. Pode falar, Lê. O ponto é o seguinte, aí entra a questão das crenças e mentalidade. Isso que a gente quer quebrar o mastermind. Se você tiver uma crença limitante, se você tiver uma crença limitante e não acreditar nisso que a gente vende para vocês aqui, nisso que a gente vende entre aspas, que assim, essa ideia que a gente coloca, usando a palavra vende no sentido assim, nós estamos vendendo essa ideia, nós estamos colocando essa ideia. Se você for da crença limitante, sabe o que você vai fazer? Você só vai fazer a conta da inflação, tá? Você vai fazer uma pesquisinha ali no mercado, tá todo mundo cobrando isso aí, eu tenho que cobrar. Ok, isso, ok, tá tudo bem. Só que existe um degrau acima disso, que é um degrau de você posicionar. Então, o primeiro degrau é você aumentar o preço. Quanto você cobra? 500 para 600, porque a inflação, lá. Vou cobrar, era 500, mas eu fiz umas continhas aqui na clínica e passei para 630, porque o que eu preciso aqui para pagar a continha da clínica. Isso é um pensamento. Ok, não está errado. Isso é melhor que nada. Mas a gente quer entender um outro degrau. Um degrau em que você entende que você, além do aumento da clínica, você pode fazer um degrau acima. E lembrando que quando você cobra um degrau acima, você vai perder alguns pacientes. É normal. E você não pode ter essa aversão a essa perda. Porque que você tiver aversão a essa perda, você dá um descontinho e pega esse paciente, mas você não perde na maioria. Olha, porque essa aversão à perda, o que é aversão à perda? Mas olha, ligaram 5 e consegui converter só 3, 2 voaram, 2 foram embora. Faz parte do jogo. Você Uhum. mudou o início de paciente. Aqueles 2 que voaram, você pode até pegar ele com desconto, Você pode até fazer isso, porque uma pessoa, às vezes, veja bem, você estava cobrando 600, você se posicionou em 1.200, ou 1.000, ou 800, que for. Mas existe dentro da gente também, pessoal, aquela questão da medicina, a gente tem que ajudar as pessoas. Você pode até pegar aquela pessoa que não pode, ela quer passar com você, mas ela não tem condição. Você pode até fazer um desconto seletivo. O que eu estou te dizendo? Mas aqueles 3 pacientes que tinham condições financeiras de te pagar mais, te pagaram. Aqueles 2 queriam voar, mas eles eram pessoas mais carentes, mas queriam passar com você, faziam questão da sua presença. O universo abençoa a gente. Se você der um descontinho, se você facilitar para aquela pessoa. Mas isso é um ato de amor, é um ato de carinho. Não pode ser o seu posicionamento de preço barato, tá? Você pode até pegar, atender uma vez por semana lá na comunidade de graça. Não tem problema. Esse é seu propósito. Mas vocês entendem? Vocês entendem o que eu estou falando? Às vezes eu estou sendo. Você tem um preço para as pessoas que podem pagar e eventualmente você faz um desconto para aquelas pessoas menos abastadas, para ela não perder o seu carinho. Mas o seu posicionamento de preço é aqui em cima. Vai ter alguém que vai desligar o telefone com a sua secretária, muito caro. Essa pessoa está procurando preço. Se ela estiver procurando preço, ela não está procurando você. Então, acho que o Guilherme foi muito feliz no que ele falou. Estou só fazendo um ponto é um ponto, viu, Guilherme? Eu estou fazendo um ponto porque isso aconteceu comigo. É mudança de mentalidade, tá? Perfeito. Agora vamos num outro ponto. Vamos num outro ponto mais maduro. Por Perfeito. exemplo, eu estou falando a Juliana, que a Juliana é pediatra. Bom, desculpa, geriatra. A Juliana é geriatra, ela tem o front-end dela, consulta. Então, ela tem que se posicionar mais caro. Mas vamos supor que ela tenha, por exemplo, um segundo produto que o Guilherme vai falar na frente, uma esteira de produto. Ela pode até
para essas pessoas que vão entrar na esteira de produto dela, que o front-end seja um pouquinho mais barato, ela dá um desconto que você sabe que aquela pessoa vai vir e vai comprar o tratamento dela. Ou então ela vem em um pacote, por exemplo, de 2 anos de acompanhamento. Entendeu? Entendeu? Tem muitas maneiras de você mexer nisso, mas eu acho que o Guilherme foi muito feliz. A gente vai falando ao longo aí, mas era esse ponto, viu, Guilherme? Que é o que eu Perfeito. queria colocar, que é mudança de crença, de mentalidade. Concordo, concordo. O ponto é o seguinte, gente. Vocês precisam entender, eu vou usar sempre o termo 100 mil reais, porque 100 mil reais é uma conta fácil a gente fazer, enxergar e é redondo, tá? Mas vocês precisam entender que vocês conseguem fazer 100 mil reais por mês fazendo, sei lá, 1.000 consultas de 100 reais ou 10 consultas de 10 mil, 10 procedimentos de 10 mil, sabe? Então vocês precisam entender que o volume que vocês precisam não necessariamente está atrelado ao preço que vocês cobram. Na verdade, vocês podem atender muito menor volume se vocês aumentassem o preço de cada um de vocês com relação à consulta de vocês. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam e tenham essa consciência. Guilherme, eu não tenho o faturamento que eu quero. Talvez seja porque você não está pregando o preço que você precisava pregar. Guilherme, eu trabalho muito, cara. Eu trabalho 16 horas por dia. Talvez seja porque você tem o preço que você não consegue, que está errado no seu negócio. Por isso que você tem que trabalhar tantas horas. Eu fui esse fim de semana com a minha família para Campos do Jordão. A gente ficou num hotel muito legal lá, que por sinal eu recomendo que vocês passem com a família de vocês, que é um hotel que chama Bendito Cacau, né? Um hotel da Cacau Show que tem em Campos do Jordão. É um hotel muito legal. Só que você entra lá, você percebe claramente o tipo de perfil de público que eles querem. Ah, Guilherme, mas cara, só a diária seleciona? Seleciona muito. A gente está falando de 3 mil reais a diária. Tá? Então não é qualquer um que vai entrar lá, vamos dizer assim, no sentido de poder acessar aquele ambiente. O Elinei, né, me acompanha aí, a gente já acompanha, tem amizade com algumas pessoas da internet. Uma das pessoas é o Kaiser, que tem 2 milhões de seguidores, tem cara que tem milionário, bilionário talvez por questão de equity. O cara tava no quarto do lado que eu tava lá. E por que isso? Porque o preço do local seleciona quem frequenta. E automaticamente ele vai selecionar tanto a quantidade quanto a qualidade das pessoas que vão entrar lá. Então, é um hotel que proporciona uma série de coisas. Porque o preço dele justifica essa série de coisas, essa experiência toda que ele vai proporcionar. Tem pessoas, Elinei, olha que loucura que eu vou falar. E eu sou uma dessas pessoas hoje, graças a Deus. Mas quando eu entro num hotel e eu entro lá e vejo que a diária é 600 reais, cara, eu não vou nesse hotel, porque eu não acho que esse hotel vai ser bom. Porque a diária não é legal, não é tão caro, não vai proporcionar uma experiência legal para minhas filhas, para minha família e tudo mais. Tem pessoas, Juliana, Rodolfo e tudo mais, que se a consulta for barata de vocês, ela vai achar que vocês talvez sejam ruins. Sabe o que está acontecendo no mercado hoje, tá? Em 2024, está acontecendo. Já ouvi isso de várias pessoas. Planos de saúde. Médico bom não atende mais plano de saúde. Ah, Guilherme, mas cara, eu tenho o plano de saúde para vender consulta, cirurgia depois, algum procedimento depois e tudo mais. Eu até entendo. Mas a maioria das pessoas já entendeu que se o médico for bom, ele não atende plano de saúde. O plano de saúde hoje está sendo um filtro para a sociedade entender se você é bom de verdade ou não. Guilherme, quer dizer que eu quero que vocês todos aqui tirem plano de saúde? Então eu falei, não. Às vezes vai depender da estratégia, vai valer a pena para vocês plano de saúde. E tá tudo bem. Só que para a sociedade, pensam nas maiores referências aí de cada área. Vocês vão ver que eles não atendem plano de saúde. Então, até isso mexe um pouquinho com relação à percepção das pessoas com relação ao preço de vocês. O Guilherme tem um ponto que é muito importante, pessoal. É o seguinte, a velocidade do aumento de preço. Isso é muito individual. Tem a ver com a crença. Tem que pessoas que vão desligar essa live e falar assim, a partir de manhã eu não atendo mais, o preço é tanto, e acabou e ok. Mas tem pessoas que você pode testar isso no mercado. Você pode fazer isso de uma maneira escalonada, tá? Você pode fazer de uma maneira escalonada e testando. Mas a vantagem que imagina só, se você atender consultas mais caras, você vai trazer um público mais seleto. Você pode dar uma atenção maior. Se você atende melhor, cobrando mais caro, essas pessoas são conectadas a outras pessoas que podem pagar mais. Então, é impressionante. Você atende um jogador de futebol, vem um monte de jogador de futebol. Você atende um empresário, vem um monte de empresário. É impressionante. Você atende alguém de uma cidade, de repente aquela cidade chove em você. Então, tem conexão dos pares.
Frequência, Então, né? quando você começa, é frequência, quando você começa, às vezes, a atender mais caro, cobrar mais, você começa a atender um público maior, maior, maior. Daqui a pouco, essas pessoas estão trazendo mais paciente para você naquela frequência. Se você cobra baratinho, aquela pessoa que paga mais barato vai trazer pessoas que têm poder aquisitivo de pagar mais barato. E assim, gente, isso aqui é uma reunião para médico, a gente entende isso tudo. Talvez a população geral não entenderia isso que nós estamos conversando, mas estamos conversando da nossa profissão, nosso ganha-pão, da nossa vida, da nossa qualidade de vida. Aqui é um ambiente fechado. A gente pode falar que a gente tem que lutar por melhores condições de trabalho, né, Guilherme? Uhum. Isso aqui não é uma conversa para a população geral, isso é uma conversa pra gente, cara, para ganhar mais. Porque às vezes você ganha mais, você começa a trabalhar menos, você vai na academia, você tem mais tempo com a sua família. Pô, isso aqui é Compra qualidade de equipamentos vida do nosso melhores, trabalho. participa de Compra equipamentos congressos melhores. melhores, cursos Exato, melhores, exato, exato. tá? Gente, bora lá. Alguém tem alguma pergunta sobre a questão de aumentar o preço? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Porque, como eu falei, essa é a maneira mais fácil, direta e rápida para você aumentar o faturamento de uma clínica. Tranquilo? Ponto 2, pessoal. Qual que é a segunda forma de aumentar o faturamento de uma clínica? Vendendo mais do seu serviço para o mesmo cliente. Ou paciente, né? Chamar do jeito que você preferir. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Se o Rodolfo ele tem um ticket médio de uma consulta de R$ 500, cada pessoa que vai lá vai pagar para ele R$ 500. Se o Rodolfo recebe o paciente de R$ 500 e fala para ele o seguinte: seu João, deixa eu te falar, o senhor vai precisar passar comigo aqui por conta do seu tratamento, por conta do seu acompanhamento, 3 vezes no ano, 4 vezes no ano. Então o senhor tende a me pagar R$ 1.500, R$ 2.000 por ano para fazer esse acompanhamento com o senhor. O que eu queria propor para o senhor hoje é que o senhor ou deixe fixo esses horários na minha agenda para não perder, né, uma vaga futuramente, se a minha agenda ficar mais cheia, ou que o senhor já faça um plano de tratamento comigo, que o senhor pode, em vez de pagar R$ 500 toda vez que o senhor vir, o senhor pode parcelar os R$ 2.000 num cartão em 12 vezes, que vai ficar R$ 180 por mês. E vai ficar mais fácil para o senhor. O que o senhor está fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui? A gente está aumentando o ticket médio do cliente que já passa com a gente. Então, se antes cada cliente que passava com o Rodolfo pagava para ele R$ 500 para consulta, hoje cada cliente que vai passar com o Rodolfo vai pagar R$ 2.000 por um plano de acompanhamento, R$ 1.500 por um plano de atendimento. A gente está falando do mesmo cliente que antes pagava um ticket menor e agora ele paga mais, por quê? Porque eu vendo para ele mais vezes o serviço que eu já vendo. Tá? Isso aqui, pessoal, é o que a gente fala muitas vezes dentro do clube para vocês, naquela aula de modelos de negócios. Aqui a gente está falando sobre a questão da escada de valor. Não sei se vocês lembram da escada de valor. Então, você tem um produto de entrada, você tem um produto de ticket médio ali, você tem um produto principal que você vende, e você tem um high ticket, um produto de mais alto nível. Então, quando esse cliente chega para você, você pode tanto ele ficar no produto de entrada que ele comprou, quanto ele pode comprar mais acesso, mais velocidade ou mais conforto dentro daquele mesmo serviço que ele tem. Se vocês entrarem na aula depois de novo, lá de modelo de negócio de escada de valor, vocês vão ver eu explicando isso com mais detalhes. Mas, basicamente, vocês conseguem aumentar o valor, né, o preço da pessoa que vai pagar para você, quando você aumenta para ela ou o conforto na entrega, ou a experiência que você vai entregar para ela, né, conforto e experiência, ou quando você gera resultado mais rápido para ela, ou quando você consegue entregar de uma forma diferente que a outra maioria das pessoas entrega. Quando você proporciona uma dessas coisas, não precisa ser as 3 ou 4 coisas de uma vez, você consegue aumentar o preço, o ticket médio do seu cliente. Você consegue criar um protocolo, você consegue criar um método, você consegue criar algum tipo de plano personalizado para essa pessoa. Tá? Então, se você precisar aumentar o seu faturamento amanhã da sua clínica, simplesmente o que você vai fazer com todos os pacientes que já estão agendados amanhã? Você vai virar para ele e falar: olha, em média, todo mundo que passa comigo passa 3, 4 vezes por ano, ou passa X tempo, ou precisa disso, disso, disso. Deixa eu te proporcionar esse plano de atendimento.
deixa eu te proporcionar esse protocolo que eu criei, deixa eu te proporcionar esse modelo que eu uso com meus clientes. E, automaticamente, esse ticket médio desse cliente que comprava de você vai subir. Então, a gente consegue aumentar o faturamento da empresa, mantendo a mesma quantidade de pacientes, só aumentando o ticket médio, vendendo o mesmo serviço para o mesmo cliente. Pegaram? Isso aí, Guilherme, cada médico, cada especialidade médica, pessoal, vai ter um modelo de negócio. Uhum. Tá? Isso é muito interessante. Por exemplo, paciente, vamos lá, vamos pegar o exemplo aqui da Juliana. É que, Juliana, que você está com a câmera aberta, toda hora eu estou falando de você. Fica na frente. A Juliana, ela tem o quê? Consultas recorrentes. Então, para ela, são pacientes crônicos, pacientes, por exemplo, se ela tiver um pool de pacientes fiéis e pagadores, você imagina, ela tem consultório lotado o ano inteiro. Então, ela tem o desafio de vender sempre para o mesmo paciente. E qual que é o próximo desafio dela? Ter programas de. Não chamaria nem upsell, porque às vezes o que ela está vendendo não é up, não é mais caro, ou downsell, mais barato, mas ela tem que bolar produtos que ela possa vender para o paciente. Então ela tem a consulta, mas dentro da consulta ela tem um programa de acompanhamento, ela pode ter um nutricionista que ensina, ela pode ter até um masterchef que vai na casa do paciente fazer uma comida saudável, ela pode ter qualquer programa que ela vai criar, o céu é o limite. Quanto mais coisa você fuçar na internet, mais ideias você tiver, mais insights você tiver, mais você vai diferenciar. E às vezes você vai testar, você vai criar um negócio, não foi, cria outro, não foi, e daqui a pouco você acerta a mão. Então é teste. E esses testes, gente, são muito baratos. Assim, você vai testar coisas que têm custo baratíssimo. Ah, eu criei um negócio, não foi para frente. Ok, cria outro. Aí não foi, ok, qual o custo disso? Qual o problema disso? Nenhum. E existem modelos de negócio que você faz primeiro o high ticket e depois tem o downsell para outras coisas. Então, por exemplo, no caso do Rodolfo, da urologia, o paciente vem com um problema, aí você faz a cirurgia, aí depois da cirurgia tem um acompanhamento. O acompanhamento é downsell, são consultas, a cirurgia vale mais. Mas aí no downsell você pode vender outras formas, reposição hormonal, você pode vender outro programa, você pode vender. Você tem que bolar estruturas. Ou, por exemplo, o paciente vem para consulta, aí está lá com HPV. Ah, então, peraí, nós vamos tratar o HPV. Então, ele veio para consulta, mas da consulta tem todo um planejamento de tratamento. Então, assim, vocês têm que entender, não ser só a consulta, né? Você tem que entender como é que o paciente tem vender mais para o paciente que já está com você, já está ali na tua frente, né? E você nunca sabe do bolso da pessoa se ela vai comprar ou não, mas você tem que ter disponível, né? Vocês conhecem aquela fábula do cara que, que na verdade ele foi comprar um negócio e saiu de lá com vara de pescar, vendeu um, um, como é que foi essa? O cara chega lá e foi comprar absorvente, né? Aí o cara falou, hoje você não vai pescar, de repente o cara vendeu linha, vara, anzol, um barco, vendeu tudo pro cara. Então assim, você o cara falou, então quer dizer que você não vai pescar. O cara falou alguma coisa assim, ele vendeu. Então, eu não sei a piada, não, mas o que a gente quer dizer é isso, tipo, assim, chegou para você, pessoal, você tem que ter opções dentro da especialidade de cada um. Por exemplo, mas imagina um cardiologista, vem na minha cabeça aqui, o Guilherme está dizendo, vendendo mais o seu serviço. Aí não sei se você vai falar, Esse é o mais próximo, é o opções, próximo. né? É o próximo. Esse é o Então próximo. depois Esse é a o gente próximo. fala, depois a gente fala. O ponto aqui desse número 2, pessoal, é sobre o seu serviço no sentido de entrega do seu serviço principal, tá bom? Por quê? Porque o terceiro item, só para já deixar claro para vocês, para não confundir a cabeça, é exatamente o que ele nem ia entrar agora. É vender, tá? Mais serviços ou produtos diferentes para o mesmo cliente ou paciente. Tá? Então, nós temos duas formas de você aumentar o faturamento. Você pode vender mais do que você já vende hoje, normalmente, para o mesmo cliente. E você pode criar, aí entra dentro daquele modelo de negócio que vocês têm na aula, não a escada de valor, mas no item 3, a esteira de produtos.
que é você oferecer mais serviços ou produtos para complementar a entrega daquele seu serviço principal. Então, vou pegar o caso do Elinei, por exemplo. No item 2, o Elinei, ele é especialista lá em urologia, ele trabalha com problemas de próstata, faz cirurgias robóticas e tudo mais. Ele pode vender mais do serviço dele para o mesmo cliente, ou seja, ele pode chegar lá para um hospital, ou para um médico amigo dele, ou para um parceiro, ou para alguma clínica que ele vai trabalhar, e ele pode virar para o pessoal e falar, pessoal, é o seguinte, antigamente eu tinha 3 horários para fazer cirurgias na terça-feira. Cara, eu vou abrir 6 horários de cirurgias na sexta-feira. O que ele está fazendo? Ele está vendendo o mesmo serviço para o mesmo cliente. Ele está aumentando o faturamento naquele dia. Só que quando ele vira e fala assim, cara, sabe esse cliente que fez a cirurgia? Ele talvez vai precisar fazer fisioterapia depois. Sabe esse cliente que fez cirurgia? Ele talvez vai precisar fazer pilates depois. Ele vai precisar tomar um medicamento depois. Ele vai precisar de um acompanhamento, ele vai precisar de algum tipo de ação depois da cirurgia. Isso aqui entra no terceiro item, que é vender produtos e serviços diferentes para esse cliente. E aí entra naquela esteira de produtos. Esse terceiro item aqui, a pergunta que norteia esse terceiro item é: o que o seu cliente vai comprar, seja de você ou seja de outra pessoa, mas ele não está comprando de você porque você não oferece? Esse é o ponto desse terceiro item. Ele já vai comprar. Ele já compraria de qualquer forma. Ele só não está comprando de você porque você não tem para oferecer. Então, o seu paciente, qual que é o próximo passo óbvio dele? Eu vou dar um ponto meu aqui, tá? Para vocês entenderem um pouquinho. Quando eu tinha a minha equipe, tá, de atendimentos domiciliares e fisioterapia para idosos e tal, eu tinha lá a equipe de fisioterapia que atendia os idosos. Só que passado um tempo, o que aconteceu? Eu pegava e via muito as pessoas que conviviam com esses idosos com dores. Porque tinha que carregar o idoso, porque tinha que cuidar dele, porque tinha que agachar, tinha que, na hora do banho, fazer posição, fazer postura e tudo mais. Ou seja, era um pessoal que reclamava muito de dor para mim. E aí eu comecei a não só atender esse pessoal, como eu comecei a promover um Pilates. Eu abri um estúdio de Pilates dentro de uma clínica. E adivinha, em 3 meses eu enchi esse estúdio de Pilates. Por quê? Porque eu não precisei basicamente fazer força para atrair pessoas para esse público. Eu já tinha esse público dentro. Então, uma família que antigamente pagava, sei lá, R$ 800 por mês, R$ 1.500 por mês, agora a mesma família me paga 2.000, me paga 2.500, porque o filho também faz fisioterapia, a mãe faz pilates. Era o próximo passo óbvio deles, por tudo que eles estão passando ali. Só que eles faziam fora, agora eles fazem comigo. Então, o que eu fiz? Eu aumentei o faturamento da minha clínica com o mesmo cliente, com o mesmo paciente que eu já tinha. Eu não precisei basicamente trazer mais. Eu só ofereci mais serviços e mais produtos para a pessoa que já estava ali comigo. Eu só ofereci o próximo passo óbvio deles. Eu tenho um case que eu gosto muito de citar muitas vezes em algumas aulas, em alguns treinamentos, que é a questão da academia, né? Que é a academia do Mido, do Michel. Ele tinha um ticket médio de R$ 100. A pessoa ia lá e pagava R$ 100 para fazer academia com ele. Só que daí o que acontece? A pessoa ia precisar de uma camiseta para treinar. Ele começou a vender camiseta lá dentro. A pessoa precisava tomar um whey protein, uma creatina, ele começou a vender suplemento lá dentro. A pessoa precisava passar com um cardiologista para fazer um eletro e tudo mais. O cardiologista vai uma vez por mês lá. A pessoa precisava passar com um nutricionista para ver como que estava o peso, ver tudo. O nutricionista ia uma vez por mês lá. Enfim, o ticket médio dele, local ali, passou de um cliente que pagava R$ 100 por mês para ele para quase R$ 300 por mês. Ele triplicou o faturamento dele atendendo a mesma quantidade de pessoas. Ele não precisou abrir 3 unidades diferentes para multiplicar. Ele só agregou mais serviços e mais produtos diferentes para o mesmo cliente e paciente que ele já atende. Então, o ponto de vocês aqui com relação a esse terceiro ponto é: qual que é o próximo passo óbvio do seu cliente que ele vai fazer, mas que ele não vai fazer basicamente com você porque você não oferece hoje? Fala, Inês. Você imagina a Juliana, por exemplo, vamos supor, lá dentro, Juliana, claro que eu não sei se é o modelo de negócio, mas eu vou dar um exemplo, tá? Se não for mais ou menos, mas assim, só serve para exemplificar. Por exemplo, ela atende idosos, sei da sua competência, né? Já está muito nítido, você foi aluna nossa do clube também. O que acontece? Você imagina ela que está atendendo e ela tem dentro da clínica dela, não só a parte dela de geriatria, mas ela tem, por exemplo, ela tem a nutricionista, vamos supor, especializada em idoso.
que treina o pessoal, a cozinheira. Ela tem, por exemplo, alguém que possa até ensinar culinária para aquele idoso, alimentação. Aí você tem dentro da sua. Não, eu tenho aqui um laboratório em parceria comigo que entrega todas as medicações na sua casa. Eu tenho aqui. Aí você fala assim, poxa, mas a psicóloga que vai atender lá no teu consultório, vamos supor que mesmo assim você fica você não fica com grande parte do percentual. Ah, aquele laboratório que entrega com todo o conforto, lá com cartinha, a medicação, vamos supor que você não ganhe tanto percentual disso, mas isso cria um halo dourado ao redor de você, Juliana, que depois você pode aumentar muito a sua consulta, a pessoa não vai sair de você. Porque isso, mesmo que você não tenha ganhos diretos, repito, você não tenha ganho direto com a sua esteira de produto, claro que você tiver coisas dentro do seu consultório faturando, ótimo. Mas eu quero dizer que mesmo que você não fature diretamente com a sua esteira de produto, você fatura indiretamente, isso cria um halo de espiritual, dourado em você, a pessoa nunca vai largar você mesmo que você suba a consulta, depois que você dobre a consulta. Você imagina hoje as pessoas, qual que é o bem mais precioso que as pessoas têm hoje? Pode responder para mim, Rodolfo? Qual é o bem mais precioso hoje? A vida. Hã? A vida. Sim, e a vida é o quê? A vida, a Começa com saúde, né? T. Enfim. É, esse é o que. Tempo. Tempo hoje é o mais. Sim. Por exemplo, você imagina se eu levo lá meu pai, que é idoso, a Juliana, e consulto com ela, já passa no psicólogo, já faz não sei o quê, já não sei o quê, e ela já sai com a receita, já manda para o laboratório, farmácia. A farmácia já, hoje à tarde, a receita está na minha casa. Gente, isso é impagável. Então, tudo que você puder agregar valor, facilitar a vida da pessoa, isso você tá criando todo um ecossistema de valorização de você como profissional. Isso vai repercutir na tua clínica, no poder da sua consulta. Aí essa pessoa fala: Nossa, vai lá na Juliana. Não, lá é completo. Você já sai de lá tudo pronto. Você tem tudo lá na clínica dela. Ela tem, mesmo que a psicóloga atenda em outro lugar, mas ali você já fez o contato, ela já viu que você fez o contato com a psicóloga, a pessoa já vai atender, já vai na casa da pessoa. Vou te dar um exemplo por mim, tá, Juliana? Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia de retirada da bexiga, que eu preciso de nutricionista, eu preciso de fisioterapeuta, eu preciso de estômagoterapeuta. Você está achando? É eu que pago o profissional, eu que pago eles. Só que isso já está incluso no preço. Mas, por exemplo, imagina uma pessoa que vai fazer uma cirurgia de bexiga comigo, Rodolfo. Ele já, a nutricionista já atende online naquele dia, né? No dia ela já atende, já passa o que precisa, já fez o exame, já tudo junto. A enfermeira, ela vai no hotel, ela vai na casa. E sabe quem está pagando? Sou eu que estou pagando. Mas isso tudo já está cobrado, eu já cobro tudo isso e a enfermeira vai na casa do paciente. Você tem noção do que é para o paciente a enfermeira ir lá na casa dele treinar? Então, tudo isso vai criando uma aura de valor, tá? Que isso serve para todos nós, que isso vai todo aumentando sua percepção de valor e é uma esteira de produto. Você ganhando dela diretamente ou indiretamente, né, Guilherme? Você Isso. tem os dois ganhos. Ô, Rodolfo, quem procura você hoje, procura você porque está com algum problema, certo? Sim. E o que você oferece para essa pessoa? A solução do problema que ela tem, certo? E Sim. fazendo o tratamento com você, só com você, você pode cuidar dela e você tem controle. Mas e quando você manda para um outro profissional? Você tem controle de como ela vai ser cuidada? Não. Então, assim, muitos médicos, Rodolfo, eles vão virar e falar assim, cara, eu não vou ter um parceiro ou eu não vou oferecer outros serviços, eu vou fazer o meu, porque, em tese, vai dar trabalho montar uma esteira de produtos, vai dar trabalho montar uma esteira de serviço, trazer parceiros, trazer tudo. Mas, no final das contas, o que o médico não está percebendo, o que a médica não está percebendo, é que ela está
com certeza correndo um grande risco de perder aquela cirurgia que ele fez, ou aquele tratamento que ele executou, aquele acompanhamento que está sendo feito, porque um outro profissional não tão bom está cuidando do restante do caminho. Eu lidava, faz sentido isso que eu estou falando? Sim, sim, total. Tá? Eu lidava com muito Total. ortopedista, né? Eu, como físio, lidava com muito ortopedista. O que o ortopedista falava para mim direto, Linei? Cara, operei o joelho do cara, operei o quadril do cara, coloquei uma prótese pro cara, o cara ia na físio, perdia a cirurgia. Saía, fazia fortalecimento errado, fazia o treinamento errado e tudo mais. E aí eu virava pro ortopedista e falava, cara, por que você não traz um físio para ficar do seu lado? Por que você não paga um piso pro fisioterapeuta e consegue montar um modelo de negócio junto com ele? Ou por que você não pega uma parceria por porcentagem e coloca esse cara dentro com você, junto com você, e gasta um tempo para treinar esse cara, investe junto com ele no treinamento para ele ser um físio seu, faz um contrato de parceria que ele vai ficar um tempo com você ali, porque você está investindo nele também para isso e tudo mais. Por que você não faz isso? Ah, dá muito trabalho. Então, ele preferia, vamos dizer assim, faturar menos e ter menos qualidade com o sentido de tratamento com o paciente, porque dava trabalho. Então, gente, deixa eu deixar claro uma coisa para vocês aqui. Aumentar o preço, presta atenção no que eu estou falando. A gente está falando aqui sobre como levantar caixa rápido para sua empresa, tá? Aumentar o faturamento, aumentar o caixa da sua empresa, sempre vai dar trabalho. Se você aumentar o preço, você vai ter que melhorar a experiência e a entrega que você tem. Se você vender mais do seu serviço para o mesmo cliente, você vai ter que melhorar a entrega e a experiência que você tem. Se você ao vender mais serviços ou produtos diferentes para o mesmo cliente, você vai ter que melhorar a experiência e a entrega que você tem para ele. Não tem como simplesmente ganhar mais dinheiro e continuar trabalhando igual. Um exemplo clássico que eu dou para as pessoas também, é o seguinte: pensa 2 neurologistas. Uma pessoa foi lá e se formou, medicina, se formou em neurologia e trabalha como clínico lá na sala dele e atende a consulta. Ele talvez cobre R$ 500, talvez cobre R$ 800 para ser neurologista e atender as pessoas na sala dele. Agora, você imagina o neurologista que foi lá e estudou para fazer uma cirurgia com a pessoa acordada, tirar a tampa do crânio dela e tirar um tumor dentro da cabeça dela. Cara, ela vai cobrar, sei lá, R$ 30.000 para fazer isso. Vai cobrar, sei lá, R$ 50.000 para fazer isso. Por quê? Dá mais trabalho atender consulta ou abrir o crânio da pessoa quando acordada? Vocês entendem? Aumentar o faturamento e ganhar mais também tem relação com você melhorar a experiência, o conhecimento, a prática, o resultado que você gera para as pessoas. É uma coisa simples, pessoal. Tá? É uma conta simples de fechar. Não existe basicamente uma mágica. Eu, com o Elinei, sempre foi muito realista, a gente sempre jogou cartas abertas com vocês aqui. A gente não vai entregar para vocês, é só fazer esses 3 passos e pronto. É só construir esse funil automático e tudo mais. A gente está falando com vocês de formas validadas, de formas testadas, de que já acompanhei muita gente nos últimos 5 anos. Mas falar para vocês que é fácil, não é, só para deixar claro. Não, essa conversinha lá, faça esse funil e fature tanto, faça esses 3 passos. Isso é conversinha de internet para pegar médico bobo, tá? Quem é real, quem tá ali, e assim, e todo mundo que fala isso não é médico. Não tem um médico que tem coragem de chegar lá e faça esse funil e fature tanto, e faça esses 3 passos e fature tanto. Não existe. O cara que fizer isso tem que ser preso, né? O Guilherme não gosta que eu falo isso, mas tem que ser preso, é um crime. Por quê? Porque não é assim, gente, isso é mentira, que dá trabalho. Então lá, o Rodolfo vai bolar lá um tratamento, dá um trabalho danado. A Juliana lá vai, pô, vou fazer agora sei lá, um programa Powerade lá de empoderamento dos pacientes, dos velhinhos dela, composto com o MasterChef, com psicólogo e não sei o quê, reabilitação e não sei o quê, um programa de. Dá um trabalho para você vender isso. Tem que vender, tem que falar, tem que oferecer, tem que montar, tem que reunir com o psicólogo, tem que reunir. Você acha que eu não faço reunião todo mês com a enfermeira vai lá, não gosta, não sei o quê, fala que tá longe, o psicólogo, geriatra, dá um trabalho danado montar o negócio, tá? Mas faz parte do jogo. Você quer ganhar mais? Tem que trabalhar mais, tem que botar a cabeça para funcionar. Se você, tipo assim, vamos supor, você manda lá você cria um programa de acompanhamento anual que o cara paga.
Você vender isso aí, tem que gastar saliva, tem que gastar conversa, tem que provar o valor, tem que. Às vezes você vai oferecer para 5, vai vender um. Não é assim. Aí você pega a primeira pessoa, ofereceu, a pessoa não comprou, você desanima. Ah, isso aí não vai. Não, é assim mesmo. Você vai pegar lá dos 100 pacientes que vão passar com você naquele período de tempo, você vai oferecer, às vezes 5 vão comprar, às vezes só, às vezes dos 20 que tem indicação, apenas 5 vão comprar, apenas 2 vão comprar, e tudo bem, faz parte da venda. Fala com o vendedor, esses vendedor raiz, cabuloso, o cara não tem medo de levar não. E a gente não pode ter medo de levar não. Tem que ser cara de pau. Oferece. Não deu, não deu. Entendeu? E é isso. O papo, vida de vendedor. E não acha que nós. Que eu falo, a gente não pode ver a gente como um serviço. A gente tem que ver a gente como um produto. O que que é um produto? Ele tem o serviço, que é o que você presta, mas ele tem muito mais. Ele tem o valor, ele tem a presença, ele tem a imagem, ele tem a experiência. E isso não é um serviço. Eu acho que isso tem que ser visto como um produto. É meu pensamento, tá, Guilherme? Não, faz sentido, faz sentido. Eu vou trazer ainda um pouco mais de pimenta nesse assunto, nesse sentido. De novo, quando um cliente não compra de vocês, ele perde transformação. Ele perde de receber a cura quando ele procurou você. Quando você não vende, você perde o dinheiro. Então, quem que perde mais nessa conta? Na ação, de fato, no dia a dia dele, quem que vai sofrer mais consequência? Você consegue vender para outros pacientes. Você consegue atrair, fazer outro dinheiro. Mas e o cara que está com dor ainda? E o cara que continuou com o problema que ele procurou você? E o cara que estava com a esperança de ter uma transformação e não teve transformação porque ele não realizou aquilo? Então, a gente fala sobre vendas para vocês, gente, porque vendas é sobre transformação. Vocês, a gente vendeu para vocês porque a gente gerou transformação para vocês. Se vocês não tivessem aqui, talvez a mudança de mentalidade de vocês não teria acontecido. Talvez muita coisa que vocês têm de visão de mundo diferente hoje, vocês não teriam porque vocês não estão aqui dentro. Então a gente também entende, quando a gente faz, eu e o Linei, a gente faz calls, né, com as pessoas aí que vão entrar no Mastermind, que vão entrar nos nossos programas hoje. Por que a gente faz essas calls? Porque a gente sabe da responsabilidade que a gente tem. Quando o médico não compra da gente, a gente perde uma venda do clube, uma venda do Mastermind, faz parte. Mas ele vai perder a transformação de ter, por exemplo, esse tipo de conteúdo e esse tipo de visão de negócio, esse tipo de visão empreendedora. Que é muito sério. Então a gente leva a sério esse sentido, por isso que a gente leva isso como propósito, como missão. A gente está podendo transformar as pessoas e vocês podem através do serviço de vocês. Tá bom? E não é o que nós estamos oferecendo aqui, pessoal, não é conteúdo, tá? Conteúdo hoje é commodity. Conteúdo hoje vale pouco valor. Se você for para o YouTube lá, se você se trancar num hotel sexta-feira, sair segunda e consumir tudo quanto é coisa de empreendedorismo médico, você vai ficar igual um doido lendo. Você pode consumir livros, você pode ler. Isso é commodity. O que a gente está tentando oferecer no clube e no Mastermind, pessoal, é muito mais que conteúdo. A gente quer insight, ideias, direcionamento. E isso é intangível do ponto de vista financeiro, tá? Quando eu falo que é intangível, a gente pode, no processo de um ano aqui, o André, que eu não falei do André ainda, o André pode ter um insight, às vezes, daqui dessas conversas todas, num ano inteiro, que pode transformar a vida dele. Como eu tive vários insights discutindo com o Guilherme, estudando e lendo. Até Às hoje a vezes gente tem você, juntos. Né? pô, tem hora que a gente está conversando uns negócios, gente, eu e o Guilherme, de repente dá um clique assim que você nunca tinha pensado. Então, quanto mais você conviver, mais você tiver aqui, mais os insights vão aparecer. E eu acho que insight, direcionamento, eu acho intangível. Eu acho que assim, acho que é imprecificável. É uma ideia, uma direção, sabe? Eu acho que isso é intangível. Perfeito. Fala uma coisa para mim, pessoal. A gente está falando de 4 formas de aumentar o faturamento de uma clínica. Primeiro, aumentar o preço. A segunda, vender mais do seu serviço atual para o mesmo paciente, para o mesmo cliente. Terceiro, vender mais serviços ou produtos diferentes do seu atual para esse mesmo cliente paciente. Qual que é a 4ª forma de aumentar o faturamento de uma clínica? Quem pode me dar um chute aí?
muito clássica também. Qual que é a quarta forma de aumentar o faturamento de uma clínica? Vamos lá, ninguém vai chutar? Atrair mais pacientes, né? Perfeito. Aumentar o volume de novos pacientes. Então, se Ó, em minha você... defesa, eu tinha falado essa no número um, hein? Boa, André, boa. E se ninguém falasse nada, eu ia falar isso, André. Eu ia falar assim, André, fala isso. Mas Boa. essa opção, ela cabe é a seguinte: novos pacientes e abertura de mais horário. Ela é Uhum, junto, né? Porque perfeito. não necessariamente, se você atender mais pacientes, você tem que abrir mais horários, né? Ela, Perfeito. ela vem, André, eu acho que ela é uma carga super importante, mas ela tem que ser muito bem planejada. Por que que eu digo isso, Guilherme? Estou me antecipando um pouquinho. Porque às vezes ela tem que ser casada, porque às vezes você abre um outro horário que você não estava pensando, não atrai os pacientes e perde tempo. Às vezes você abre paciente demais para aquele horário e você não tem aquele tempo. Então isso só tem que ser feito com muita estratégia, esse aumento de captação de novos pacientes, junto com novos horários. Eu pego, por exemplo, vocês sabem, eu tenho um amigo que tem uma franquia de academia, tá? Ele está com 5 unidades. Ele falou um negócio para mim que eu fiquei impressionado. Assim, eu não imaginava, é tipo o Smart Fit, tá? O negócio dele. É barato, é tipo barato, 70, 80 pila. Ele me falou que a cada 14 meses ele troca 100% dos alunos. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Eu falei, Ney, deixa eu te falar. Ele é muito estratégico, ele mapeia, ele tem todos os dados. Como é que você pode entender que a cada 14 meses você troca 100% dos seus alunos, cara? Então é o seguinte, quando ele tem esse dado, por que que metrificação de consultório, eu e o Guilherme, a gente bate nisso toda uma semana. Por que que a metrificação é importante? Porque, por exemplo, alguém que troca os alunos a cada 14 meses, qual o esforço dele é 100% captação de novos pacientes, de novos alunos. Então, você tem que entender a sua metrificação, o que que é. O seu modelo de negócio é mais focado em pacientes novos, tipo do André. Do André tem muita oncologia. Oncologia é muito focado em paciente novo. Tem paciente crônico, eu também tenho paciente crônico, mas é muito focado em pacientes novos. Talvez a Juliana, que é geriatra, já chega mais focada em paciente crônico. Então, e aí depende de como que você enxerga o seu negócio. Por exemplo, a Juliana enxerga, veja bem, hoje em dia todo mundo enjoa rápido de muita coisa. Você vê hoje um restaurante aí, uma boate que está aberta há 10 anos, isso é um prodígio. Quer dizer, às vezes é o mesmo restaurante, o cara, depois de 3 anos, o cara reestiliza, muda o nome, é o mesmo lugar, o mesmo dono, mas ele muda o nome só, então o pessoal enjoa rápido. Então a oferta para testar coisas novas é o tempo todo. Então você, Juliana, pode até entender, como a Aline, que talvez um paciente crônico com a permanência de mais de um ano, você pode até considerar ele como um paciente novo, entende? Porque você fala, pô, eu tenho X pacientes aqui que seguem comigo há mais de um ano. Ou você fala, todo mundo renovou. Então, você tem que metrificar se você é focado em pacientes novos ou se você considera. Exemplo, Juliano, deixa eu tentar ser mais claro. Vamos supor que você faça uma estatística e que você, por essa questão de todo mundo querer testar coisa nova, ou porque os pacientes falecem, seus pacientes falecem, né? Tem isso também. Então, assim, quantos por cento ao longo de um ano você perde de paciente? Ou porque ele mudou de geriatra, ou porque ele faleceu. Então, você tem que ter essa métrica. Então, vamos supor que você fala, poxa, eu perco de consultório cheio, eu perco 30% ao ano. Aí você vai falar, eu perco 20% porque, sei lá, 10% porque eles faleceram,
perco 10% porque eles não retornam, você tem que ter isso metrificado. Então você fala, você tem que ter uma estratégia para captação de paciente de X pacientes por mês, porque você sabe que você perde X% ao ano, considerando o consultório cheio. O Rodolfo fala, pô, eu tenho tantos crônicos, tantos novos, tanto isso. Então, por que que o Guilherme vai pontuar isso para vocês? Porque isso vai mudar completamente a estratégia. O que que é Instagram, o que que é Google, o que que é boca a boca, o que que é programa de indicação e como é que você vai captar isso. Mas se você não tiver isso metrificado, Juliano, já pensou se você não tiver a menor ideia de quantos pacientes que você perde ao longo do ano? Você não sabe nem o que está acontecendo no seu consultório, entende? E é o perigo, né? E é o perigo. A gente fala muito aqui sobre a questão de produtividade, né? Performance. E aí, quando você basicamente não tem esses pontos que ele nem mencionou, a gente perde produtividade. E aí vem aquela máxima que a gente escuta de 99% das pessoas que a gente lida, eu que lidei de médicos, em consultorias e tudo mais, as pessoas vêm falar, cara, eu não tenho tempo. Como você quer que eu faça marketing para captar novos pacientes se eu não tenho tempo para nada? Como você quer que eu faça conteúdo nas redes sociais se eu não tenho tempo? Mas é exatamente por isso que a gente quer que vocês metrifiquem, que vocês cuidem, que vocês tenham entendimento de estratégia, porque não é para ser pesado. Rede social, conteúdo, não é para ser um negócio que vai onerar o tempo de vocês. É para vocês entenderem como uma estratégia exatamente para que você trabalhe menos e ganhe mais. Que você atraia o cliente certo, que você consiga fazer com que o seu modelo de negócio dê certo e funcione. Fazer marketing não é uma coisa que você tem que ver como, se der tempo eu faço. Tem que ser uma coisa de, tipo, eu preciso fazer para poder atrair as pessoas que eu quero e conseguir ter a qualidade de vida que eu quero. Não é uma opção, é uma urgência, é uma questão de necessidade. É o coração de qualquer empresa. Vocês, como o Nandinei falou, vocês são um negócio, né? Vocês têm um, por mais que o Rodolfo seja um médico, a empresa Rodolfo é um negócio. Por mais que a Juliana seja um CPF, o André, o Antônio seja um CPF, vocês são um negócio quando vocês abrem uma clínica, quando vocês abrem um consultório. Então, o negócio de vocês, se não tiver marketing, morre. Que é o que acontece com a maioria dos médicos hoje. Eles acham que se abrir o consultório vai ter muito paciente lá dentro. E aí, infelizmente, ele tem que começar a dar plantão. Aí ele tem que começar a trabalhar no sistema SUS. Aí ele tem que começar a fazer outras coisas. Por quê? Porque, cara, ele senta no consultório e não vê ninguém. Ele senta no consultório e o telefone não toca. Tá? Então não é opcional essa questão de aumentar novos pacientes e tudo mais, mas tem que trazer em conta tudo isso que o Elinei falou. Questão de entendimento estratégico, planejamento, modelos de negócio, e também por isso que a gente está aqui para ajudar vocês. Tá bom? E, Guilherme, eu falei com a minha secretária, agora ela mudou. Ela está comigo agora, vai para 4 meses. Vai para 5 meses, aliás. Já fez 4, vai para 5. O que que eu gostei dela? Como eu peguei ela do zero, ela era do ramo imobiliário. Eu nunca tinha trabalhado com secretária médica. Só que ela tinha tino comercial. O que que eu falei para ela? Olha, se não tiver metrificação, você não trabalha comigo. Tem que ter metrificação. Não trabalha comigo. Falei assim, isso aqui para mim é fundamental. Então agora nós estamos instalando um CRM, porque ela começou a fazer tudo na mão, só que estava com muito lead, graças a Deus. E os leads, então eu estou instalando um CRM. Se alguém quiser, está à disposição. A empresa que está fazendo o meu CRM do WhatsApp, com ela, está implementando, que eu vou ter esses dados todos em tempo real, porque a gente estava fazendo isso tudo numa planilha de Excel o que eu queria que ela fizesse. Ela estava fazendo. Agora o negócio cresceu, nós já estamos, que bom, mudando para um CRM. Então eu vou ter, por exemplo, leads. Por exemplo, você sabe quantos leads que ela teve no domingo, que ela respondeu isso do final de semana, que ela respondeu na segunda-feira de manhã? 37 leads. É bastante, gente. Lead qualificado, tá? As minhas campanhas são todas com lead. Depois nós vamos ensinar vocês no Mastermind a fazer isso. Mas o Guilherme sabe, meus leads são todos qualificados. Então eu tenho um programa que não traz bobagem. Então é 37 leads na segunda-feira. Fiquei super feliz. Então o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: tudo tem que ser metrificado. Desses 37 leads, quantas consultas viraram? Quantas nos viraram? Aquele paciente, o Zezinho, ele trouxe o João. Isso tem que ser anotado, porque e qual cidade que ele é, de onde ele veio. De repente, Juliana, você fala, poxa, peraí, vieram aqui 10 pacientes aqui de Curvelo, pertinho, isso num prazo de 3 meses. Porra, peraí, Curvelo tá precisando tá ali, tem um ponto. Então você pode fazer uma ação em Curvelo.
De repente, você pode ir lá no final de semana, falar com um clínico geral, fazer uma palestra, que eu estou dizendo que se você não tivesse tudo isso anotado, você não teria esse dado. Então, por exemplo, eu levantei os meus dados, eu posso abrir com vocês aqui, porque nós estamos aqui numa coisa. Por exemplo, a cidade de Teófilo Otoni foi o segundo lugar em Minas de procura para mim. Você imagina, uma cidade de Teófilo Otoni lá em cima. Pô, aí eu falei, mas peraí, por que Teófilo Otoni é segundo lugar? Vem BH e segundo Teófilo Otoni, maior que Juiz de Fora, maior que Uberlândia, maior que outras cidades maiores. Vamos entender por quê. Então você vai com esse dado, você, pô, por que lá tem? Qual que é o potencial? Entende? Então, se vocês não têm, por exemplo, aquele paciente, eu te dar um exemplo, um paciente meu que é vereador, só ele, eu operei ele. Ele me trouxe 5 pacientes. Então, aquele paciente, eu ligo para ele, pergunto como é que ele tá, não sei o quê, faço uma ação com ele, mandei um presentinho no aniversário dele. Ele me indicou 5 cirurgias. Então, gente, vocês têm que ter tudo mapeado. Eu sei que vocês vão falar, isso é, você está exagerando. Cara, gente, isso não é. Vocês não têm noção. O que é a mesma coisa, Juliana, você vai tratar um vozinho lá, o cara traz para você os exames tudo certinho, você olha os exames, você sabe o que está acontecendo. Imagina se você não tivesse exame nenhum, Juliana. Pô, o cara vem ali para você, eu não estou me sentindo um pouquinho mal, não estou me sentindo bem. E seus exames? Não, não tem. Você tem que saber o que que ele tem. Você não sabe se ele está com a creatinina alta, se ele está com um problema nutricional, se ele está anêmico, você entendeu? É como se fosse um diagnóstico assim, empírico. Agora, você imagina, André, se você tivesse tudo isso metrificado. Por exemplo, aquele pneumologista, André, que, pô, nos últimos 3 meses o cara te mandou 8 pacientes para você operar. Pô, esse cara merece alguma ação, uma live, um presente. Eu tô querendo dizer porque você tem que ter tudo metrificado, gente. Aluno nosso não pode abrir mão de metrificações. Por que que eu falo de metrificações? As metrificações que vão dar as estratégias para o item 4, que é aumentar paciente e aumentar novos horários. Sem estratégia, diga, Ju. Elinei, essa questão das métricas, eu queria, assim, se vocês pudessem falar exatamente quais dados que vocês acham importante a gente coletar. Eu estou Perfeito. nesse momento, assim, que uma colega que é muito amiga minha, uma enfermeira, coordenadora até lá da Geronto do HC, e ela vai navegar os meus pacientes, assim, fazer a planilha de todos os pacientes, e a gente está desenvolvendo junto um modelo de navegação, porque ela até pretende usar, assim, para outras coisas, sabe? O modelo, Perfeito. desenvolver ali como um piloto. Tá, E eu estou um pouco sem saber quais dados desses aí são importantes, sabe? só para entender, Juliana, desculpa, aonde, qual que é a forma de captação que você quer metrificar? É indicação? É internet? Qual que é a Não, forma de captação? eu queria metrificar todos os meus pacientes. Por exemplo, deixa eu dividir com vocês uma situação. Vamos lá. Foi ontem, domingo, não, sábado, eu tive aquela reunião com a Flow, Uhum, né? O uhum. pessoal lá Da agência. daquela. Isso. E aí hoje eles me mandaram uma proposta comercial, que é uma proposta assim, tem um preço razoavelmente elevado com os investimentos ainda nas campanhas, né? E assim, hoje eu tenho os meus 2 turnos de consultório ainda, já estou me organizando para abrir um terceiro turno, porque a agenda está muito apertada, continua muito apertada, né? E ainda não pedi exoneração lá no Hospital das Clínicas. Então, enquanto isso, eu resolvi fazer testar o terceiro turno, já que está bem apertado, com 2, como é que vai ficar? Antes de eu tomar essa decisão, de eu tomar esse passo. Hoje, eu fiz a opção, assim, de ter eu faço só particular, você já sabe, eu fiz uma opção, assim, de ter um ticket um pouco mais elevado, o valor da consulta. Tá dentro do mercado dos geriatras, né? Eu não estou cobrando
um valor que ninguém cobra, mas um valor que alguns cobram aqui em Belo Horizonte, né? E aí, o meu diferencial que eu ofereço, assim, que eu vejo que os pacientes estão muito comigo, é o acesso, assim. Então, assim, o paciente sente mal, ele me manda mensagem. O paciente precisou de receita digital antes da data da próxima consulta de acompanhamento, ele me manda mensagem, eu faço a receita. Então, assim, eu me dedico muito tempo ao WhatsApp, muito tempo todos os dias, né? E eles têm esse acesso. E eu faço uma assistência ali para eles que é muito artesanal, sou eu mesmo, não é secretária, ninguém, eu que respondo tudo. Eles só entram em contato com a secretária do consultório para agendar as consultas e confirmar e pronto. Eu fiquei um pouco assustada com o negócio da Flow, porque eu estou em dúvida de verdade se eu quero ter um tanto de novos pacientes enquanto eu não estiver entendendo assim e cuidando muito bem dos que eu tenho, entende? Perfeito. Eu não tô querendo mudar totalmente meu modelo, o que eu faço hoje. Eu fico imaginando que se eu faço isso, faço campanha, eu vou ficar apertada, eu não vou conseguir cuidar desse jeito. Então eu tô num drama, a verdade é essa, sabe? Eu não sei se esse modelo é para mim. Uma outra coisa, eu não sei se o Elinei viu, você viu, Elinei, que eu tô divulgando uma empresa que é a Primor Saúde Plena lá no Vê, vê. então, aquilo ali a gente montou, eu e uma outra geriatra e uma fisioterapeuta, que são planos de acompanhamento. Então, isso é um produto, tá na esteira de produto, porque ali a gente já vende o pacote do acompanhamento trimestral dentro de 3 perfis de idosos, mais robusto, mais ou menos, e o muito frágil. Inclui médico, fisioterapeuta, e a empresa ganha uma parte, né? Então, assim, essa parte que a empresa ganha vai uma hora vai chegar a mim, né? Assim, o lucro da empresa. Então virou um produto. E eu fico pensando se eu deveria focar em outros produtos e continuar aumentando mais organicamente meus pacientes. Entende? Que eu tenho muito medo de perder qualidade, perder o meu jeito. Também não sei se eu estou sendo rígida. Então era isso, gente. Só isso Não, tudo. eu vou te dar o meu ponto, deixa o meu mestre o Guilherme falar depois de mim. Eu vou dar meu ponto para você. Primeira coisa, Juliana, essa questão do acesso, ele é vendido, tá? E assim, isso é um diferencial. Hoje, todo mundo está indo pro caminho de não, fala com a secretária, não fala comigo, não dou telefone. Isso é uma vantagem competitiva, mas tem que ser cobrado. Senão, você fica doido. Então, se você tem acesso, isso é uma coisa boa. Primeira vez, quanto mais primeira vez, é a lei da oferta e da procura. Se você tiver gente demais te procurando, naturalmente seu preço vai crescer. Você pode até fazer por exemplo, um preço diferenciado para a primeira consulta, fazer uma experiência absurda, falar, ó, a primeira consulta minha é tanto, e depois, quando você virar meu paciente, eu já conhecer você, eu cobro o preço normal. Porque Ney, aí eu você já. faço isso, viu? Não, ok, mas assim, você pode fazer um planejamento desse, e a questão do Meta e do Google, primeira coisa que você tem que entender, faça o que você achar melhor. O Google é para paciente com nível de consciência alto. Então, a pessoa vai digitar o que ela quer. O Meta, que é Instagram e Facebook, você vai educar o filho do paciente que nem sabe que precisa de você. São coisas completamente diferentes. Então, é, eu acho que no sentido de você, eu acho que faz muito sentido o Meta, porque você vai criar um outro ambiente, um outro ecossistema. Você começa a educar as pessoas. E essa educação que vai gerar, porque você não consegue educar ninguém no Google. O Google você põe ali, a pessoa já sabe o que quer, vai lá e procura e pronto. O Instagram, você consegue pegar aquela pessoa que nem sabe que precisa de você, gerar um relacionamento e depois fazer ela precisar de você. E às vezes essa pessoa que você vai começar a comunicar com ela hoje, ela não vai marcar consulta com você amanhã, não. Às vezes ela vai marcar consulta com você daqui a um ano, entendeu? Então eu acho que esse trabalho do Meta, você não precisa ficar com medo dele, porque ele é a longo prazo. Agora,
com relação a consultas novas, você tem que metrificar tudo. Sua pergunta das metrificações. Todos têm metrificado. E aí o que vale para você? Por exemplo, pacientes que está com você, você pode ter lá quanto tempo aquela paciente está com você. É um dado contínuo, porque cada consulta nova você vai aumentando aquilo. Quanto tempo o paciente está com você, que cidade que ele vem indicado por quem, né? Ele veio indicado por colega médico? Quem foi? Ele veio do Google? Ok. Ele veio do Instagram? Ok. Ele está com você há quanto tempo? Ok. Ele entrou de uma maneira, aí ele comprou seus outros serviços da Primor? Ok. É um monte, você vai ter que criar a sua metrificação. Então, minha sugestão para você, criar a sua metrificação. Pegue a jornada do paciente dentro do seu consultório. Imagine a jornada do paciente. E aí você vai metrificando de acordo com a jornada. E a primeira metrificação não vai ser perfeita, como a minha não foi. Todo mês eu te falo que eu mexo na metrificação. Hoje ela está muito boa, mas vou te falar, não todo mês não, mas a cada 2 meses eu mexo. Não, ó, põe aqui uma aba assim. Então assim, começa, por exemplo, o paciente chegou para você, paciente que chegou. Veio de onde? Veio do Google? Não veio. Foi indicado por médico? Quem te indicou? Tem o telefone de quem te indicou? Põe lá, telefone de quem indicou. É de BH, não é? Paciente de onde? Vai metrificando. Tá com você há quanto tempo? Qual bairro que mora? Sei lá, você vai bolar as suas metrificações. E aí, mês que vem, às vezes daqui a 2 meses você já mexeu tudo de novo, tá? Mas eu acho que as metrificações, você imagina, por exemplo, Juliana, você tem pacientes crônicos. Imagina para você que você vê que tem um bairro que tem 30% das suas consultas crônicas. Você concorda que, de repente, naquele bairro você tem que fazer um evento? Sei lá, eu tô dizendo assim, são dados, né? Dados que, por exemplo, eu tenho muito paciente de Vitória. Então, eu já fiz umas 2 aulas lá para Vitória com os oncologistas. Então, é porque Vitória é fácil chegar aqui, tem voo direto, então tudo metrificação. Se eu não tivesse metrificado, como é que eu ia saber que Vitória é um bom nicho para mim? Entende? Então, assim, É, tudo é dado. é isso aí. Eu vou te dizer duas coisas também que complementam isso que ele está te falando, tá, Juliana? Primeiro ponto, você não precisa ter tudo que uma agência de marketing oferece. Esse é o primeiro ponto. Então, o que o Irinei comentou. Então, vai chegar alguém para você e te oferecer que você faça o Google, o Instagram, o YouTube, o panfleto, o jornal, a revista. Cara, vai para um que você entenda que vai gerar um melhor resultado pontualmente para você. Você não precisa comprar a agência inteira logo de cara, tá? Tanto por questão de custo, quanto uma questão de organização prática mesmo. Faz mais sentido você virar para a pessoa e falar assim: olha, eu tenho alguns clientes, algumas pessoas que me procuram, alguns colegas que me falam que o Google traz um pessoal legal. Vamos começar pelo Google? E começa pelo Google. Olha, eu estou entendendo que o Instagram é uma rede social importante e as pessoas estão sempre vendo. Vamos fazer só o Instagram nesse primeiro momento? Tá? Então, a questão de custo-benefício e até de entendimento, vamos dizer assim, de ferramentas de captação, Juliana, não ter esse volume, talvez você tenha medo de se, nossa, e se vier esse volume, se vier essas coisas, eu vou ficar perdido e tudo mais. Começa com uma só, tá? Faz o que você entende que aonde o seu público está mais. O seu público está mais numa rede social, está mais numa revista, está mais num jornal, está mais no Google, aonde você entende que pode fazer mais diferença. E vai para um só, nesse primeiro momento, para você começar, tá bom? Não precisa começar com tudo de uma vez. A agência está fazendo o papel dela, de vender, né? A agência, ó, tá aqui, 4 mil reais, 2 mil reais, 3 mil reais, tá tudo incluso. É o papel deles. Mas não necessariamente você precisa comprar o pacote como um todo. Tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. O segundo ponto é parecido com o que o Elinei estava falando há pouco. Essas métricas, elas vão ter que acompanhar todo o funil do paciente, toda a jornada, como o Elinei comentou. Então, vou te dar um exemplo. Vamos dizer que as métricas que você tem que ser vai ser de indicação boca a boca. Então, quais são as métricas que você vai ter que ter? Primeiro, quantas indicações eu tive na agenda nesse mês, da onde que essas indicações vieram, quem foram as pessoas que indicou e quais foram os produtos e serviços que essas pessoas mais compraram.
Então você tem informações que você consegue trabalhar depois, como ele falou, ligar para as pessoas, oferecer um presente, oferecer algum protocolo, oferecer algum tipo de coisa, porque você tem essas informações. Ah, eu vou para o Google, legal. Quantas pessoas estão acessando o meu Google, no sentido da minha página? Quantas pessoas ligaram para mim falando que viram no Google? Quantas das pessoas que ligaram, de fato, agendaram? Quantas pessoas que agendaram, compareceram e vieram aqui? Você entendeu? Mas por que eu tenho condição de pensar nessas métricas? Porque é o caminho normal. Ah, o Instagram. Eu coloquei lá um post. Quantas pessoas que viram esse post mandaram mensagem para mim? Quantas das pessoas que mandaram viraram pacientes na agenda? Quantos desses que viraram pacientes na agenda, de fato, vieram e compraram alguma coisa minha? Então, o que são essas perguntas? É o caminho da pessoa através daquele funil que você colocou. Seja o Instagram, seja o Google, seja indicação, seja qualquer coisa. Tá? Então, escolhe um nesse primeiro momento e pensa no caminho dele. Então, você consegue metrificar pensando, na primeira etapa ele vai ter que fazer isso, depois ele vai ter que vir aqui, depois ele vai ter que vir aqui, depois ele vir para cá. E é importante, Juliana, a sua pergunta é muito boa mesmo, porque, primeiro, vamos dizer que você escolhe o Google. A maioria das pessoas chegam para vocês e falam assim, ah, o Google está dando resultado ou não está dando resultado. Só que aí vocês têm dificuldade de entender aonde está o gargalo. Por que ele está dando resultado ou por que ele não está dando resultado. Então, quando você tem esse alinhamento de métricas, você tem essa clareza, Juliana, das métricas, você consegue entender aonde está o gargalo. Então, você vira para o cara e fala assim, olha, o Google é para as pessoas ir ver meu site. Quantas pessoas viram meu site esse mês? Ah, sei lá, 200 pessoas foram ver o site. Pô, legal. E dessas pessoas que foram ver o site, 200, quantas pessoas mandaram mensagem para mim? Ah, só uma mandou mensagem para mim. Pô, então meu site tá uma bosta. Porque se 200 pessoas entrou lá e só uma mandou mensagem, o seu gargalo tá no site, precisa refazer o site. Ah, quantas pessoas foram no meu site? 200. Ou quantas pessoas foram no site? Nenhuma. Opa, meu anúncio tá muito ruim, porque ninguém tá indo no meu site. Ah, mas o pessoal foi para o site, me mandou mensagem, mas ninguém converteu. Então, peraí, o seu comercial, sua secretária, o pessoal que faz agendamento está com problema, porque eles não estão conseguindo converter essas pessoas que chegam. Então, essas métricas, Juliana e pessoal, elas ajudam você a entender onde está o gargalo, aonde está o problema. Ah, o Google não funciona. Às vezes não é o Google não funciona, às vezes o secretário que não está sabendo atender esse pessoal que está chegando no Google. Ah, mas o Instagram não dá resultado. Às vezes não é que o Instagram não dá resultado, é que está faltando o tato de estratégia da onde está o gargalo. Tá? Então, essas estratégias, essas métricas que o Elinei tanto bate aqui com razão com vocês, ela mostra onde está a falha. Então, vou trazer a analogia da consulta para você, Juliana. Você pegar um paciente que vem com você com problema de saúde, você pega o exame dele, você consegue identificar onde está o problema, certo? As métricas é a mesma coisa no marketing. Quando você tem as métricas, seja da indicação boca a boca, seja a indicação dos outros pares, né, de B2B, de outros profissionais da saúde, seja o Google, quando você tem isso aí, é que nem você pegar um exame no paciente. Você consegue entender aonde está o problema. Tá bom? Gente, Obrigada. imagine, deixa eu só fazer uma E pergunta. aí, ô, Juliana, só complementando o que o Guilherme falou, imagina só, quando você tiver uma metrificação, até para você entender o seu ecossistema, foi uma aula que a gente deu de ecossistema. Você tem, por exemplo, fala, olha, de onde está vindo? Olha, meus pacientes vêm 50% do Google, 30% do Meta e 20% de indicação. É uma estratégia. A hora que você tiver no Mastermind e falar assim, Elinei, olha, fiz aqui a sequência de 90 dias, os meus pacientes vieram 80% de indicação. Pô, vamos trabalhar o seu ecossistema, né? Se você falar, não, olha, a maioria eu fiz uma ação no Instagram aqui, me trouxe um boom de... Ó, vamos... Então, se você não tem métrica, você não sabe para onde está indo. Isso aí é um negócio que eu aprendi assim, Juliana, eu estava alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, perdido. Eu não tinha essa clareza da métrica. Eu vou te falar que a métrica no consultório tem a mesma importância de um exame de sangue para a gente. Te guia. Você É isso. sabe onde está indo. Você sabe a medicação, ou se a medicação fez efeito. É quase você medisse a saúde do seu paciente. É tão importante quanto um exame para o nosso paciente. É isso. Ô, Ju, fala uma coisa para mim. Eu dei uma mexidinha aqui na tela. Você está vendo aqui escrito as 4 formas de aumentar o faturamento? Tá, Não, está tá. meio deslocado para a esquerda. Para a esquerda, então eu tenho que puxar para a direita? Isso, mais um Dá pouco. dá um print aí pro pessoal. Mais um Mais, pouco. mais um pouco.
mais. Você vai ter que. Agora foi demais. Agora foi Não, demais? volta um É, pouquinho. falta só um pouquinho. Aí, Deu, Peraí. deu. é, Foi agora demais agora. Calma, peraí. Calma que eu vou ajustar aqui. Calma, peraí. Só um minutinho, rapidinho. E agora? Estão vendo bem ou não? tá. Tá? Uhum. Dá para ler certinho, Ju? Dá para ler certinho. Bom, pessoal, deixa eu entender, mostrar uma coisa para vocês aqui. Vamos lá. Acho que vocês já perceberam, vocês são inteligentes para isso, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. O tema do nosso encontro de hoje é 4 formas de aumentar o faturamento de uma clínica, certo? Vocês conseguiram perceber uma coisa muito legal? Que das 4 formas de aumentar o faturamento de uma clínica, 3 a gente está falando com os clientes que vocês já têm. Das 4 formas de aumentar o faturamento de uma clínica, 3 é com cliente que já está dentro do seu modelo de negócio atual. Somente a quarta que é trazer clientes novos. A maioria de vocês vira e fala assim: caramba, eu preciso aumentar meu faturamento. Nossa, Guilherme, eu estou trabalhando demais. Nossa, Guilherme, eu estou fazendo uma coisa terrível aqui de trabalhar. Eu preciso pagar minhas contas e tudo mais. Eu preciso que vocês tenham clareza de uma coisa. Vocês têm 3 formas de aumentar o faturamento só com o número de pacientes que vocês têm hoje, sem precisar aumentar o número deles de quantidade. Guilherme, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que no momento de urgência, no momento de emergência, seja por uma fatalidade ou seja por alguma coisa, vocês não precisam se preocupar somente em marketing, no sentido de captação. Vocês podem e devem pensar em oferecer alguma coisa de forma estratégica para os seus clientes, usando o item 1, o item 2 ou o item 3 separadamente ou os 3 juntos ao mesmo tempo. Se vocês entenderem esse tipo de informação, vocês ganham o jogo na hora que vocês precisarem. Na hora que vocês quiserem, de fato, ganhar mais. Simplesmente quero ganhar mais, aumentar o faturamento do meu negócio. Com essas 3 primeiras formas, você consegue crescer sem precisar aumentar significativamente os horários que você atende e tudo mais. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, tá? Eu gosto, eu com o cliente gosta de tentar ser didático com vocês aqui. Gente, se alguém quiser pegar isso aqui, tira um print que eu vou apagar isso aqui, tá? Quem quiser aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Posso apagar? Todo mundo tirou o print? Deixa eu apagar aqui. Então, eu quero escrever um negócio novo aqui. Vamos dar um exemplo? Eu falei com vocês com relação à questão de um ortopedista, né? Vamos pegar aqui um exemplo de um ortopedista aqui na minha cidade. Ortopedista. Tá? Vamos dizer que esse ortopedista cobra hoje R$ 500. Vocês estão vendo aí que o ortopedista R$ 500 na tela de vocês, né? Não está desconfigurado não, né? Tá bom. Legal. Então vamos dizer que esse ortopedista hoje, André, ele cobra R$ 500 a consulta dele. E ele vira para mim uma consultoria e fala assim para mim, Linei, cara, Gui, eu tô precisando levantar, cara, R$ 30 mil. Eu tô precisando fechar o mês aqui, meu mês não tá fechando. E o que eu faço, cara? Falta 10 dias para acabar o mês. Falta uma semana para acabar o mês e, cara, eu preciso fazer esses 30 mil, senão eu vou fechar no vermelho. Senão eu não vou conseguir pagar minhas contas, senão não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quais são as 4 formas que ele tem, basicamente, para conseguir esses 30 mil? Ponto 1, aumentando o preço da consulta dele. Ponto 2, vendendo mais serviço dele para o mesmo paciente dele. Ponto 3, oferecendo outros serviços e outros produtos para o cliente que ele já tem. E ponto 4, trazendo mais clientes. Eu nunca vou virar para ele e falar para ele fazer alguma estratégia de captação de novos clientes. Por quê, pessoal? É mais fácil vocês venderem para quem já conhece você ou para quem não conhece você? Abre o microfone aí, fala comigo. Para quem já me conhece. Obviamente. Então, se eu estou precisando de uma estratégia para aumentar em uma semana R$ 30 mil meu faturamento, não faz o menor sentido eu ir para o Google, eu ir para o Instagram e fazer uma campanha de marketing de tráfego pago. Público frio, que a gente chama, ele vai vir com o tempo para construção de marketing, de brand, de nome, de autoridade. Mas para curto prazo, a quarta opção, por isso que eu deixei por última opção, ela não é a mais inteligente. Tá? Então, no momento de aperto, trazer público que nunca ouviu falar de você para que ele te pague os R$ 30 mil que você precisa é muito difícil. É muito mais fácil você trabalhar com quem você já conhece. Então, o que eu falaria para esse ortopedista?
eu falaria para esse ortopedista o seguinte, cara, o que os seus pacientes mais veem com você, com qual problema, assim, qual que é o negócio que você mais cuida? Talvez ele falaria para mim assim, eu cuido muito de pacientes com problema de dor no joelho, problemas no joelho, tá? Então, problemas no joelho é o que eu basicamente mais trato. Vou falar, legal, então vamos criar um protocolo de joelho forte, joelho sem dor, protocolo joelho sem dor. O que seria esse protocolo de joelho sem dor? É um protocolo, um plano, é um programa, tá? Onde ele não consegue estar ajudando muitas pessoas, porque ele vai dar muita atenção, ele vai ficar próximo, ele vai cuidar dessas pessoas mais próximas. Então ele vai entregar para 10 pacientes. Então, 10 pacientes vão poder fazer basicamente o protocolo joelho sem dor com ele, tá? Só que para quem que ele vai oferecer esse protocolo joelho sem dor? Ele vai oferecer esse protocolo para os pacientes que passaram com ele, passaram em consulta, nos últimos 180 dias. Então ele vai virar para a secretária dele e falar assim, Maria, eu preciso que você pegue todas as pessoas que passaram comigo nos últimos 180 dias e entre em contato com ela e fale o seguinte, oi João, tudo bem? Aqui é a secretária do Dr. Fulano ortopedista. Deixa eu te dizer, o Dr. João, ele está com um protocolo, com um programa novo, que é um programa para quem tem problemas de joelho e quer ficar sem dor. Só que esse protocolo vai exigir muito dele, depois eu vou te passar o que tem dentro desse protocolo. Então ele não consegue atender mais do que 10 pacientes nesse protocolo. E eu queria te oferecer e entender se faz sentido para você saber mais sobre esse protocolo de joelho, já que você passou com ele e já é cliente dele. Você quer ouvir mais? Você quer saber mais como funciona? Se a pessoa falar, pô, quero saber sim como funciona, aí basicamente a secretária vai explicar como que funciona. Na prática, pessoal, me fala uma coisa, o que uma pessoa normalmente que tem problema de joelho precisa? Ela vai precisar de um fortalecimento. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ela vai precisar primeiro de consulta médica. Tá? Vamos colocar que esse protocolo vai ter 3 meses de duração, tá? Então, durante 3 meses, a gente vai pegar 10 pessoas aqui para estar acompanhando. Então, ele vai precisar de uma consulta médica. Quantas consultas vai ter aqui? Vai ter 3 consultas, tá? Então, ele tem direito a 3 consultas. O paciente tem direito a 3 consultas. Uma, né, de avaliação, uma depois de 45 dias e uma depois de 90 dias. Tá bom? Hoje, 45 dias e 90 dias. Então, ele tem direito a 3 consultas médicas com o médico. Ele também tem direito a uma fisioterapia por semana. Ou seja, são 12 consultas de fisioterapia. Já que é uma por semana, 4 semanas no mês, 3 meses, 12 consultas de fisioterapia. Ele vai precisar, talvez, também de pilates para fortalecer. Não, um educador físico. Uma aula de personal trainer por semana. Por semana. Me acompanhem, tá, gente? Então, são 12 aulas de personal. Talvez ele precise também de uma, sei lá, de uma infiltração de algum tipo de medicamento que o médico precise para fazer alguma coisa e tal. E ele precise de uma infiltração, alguma coisa nesse sentido, tá? Fala uma coisa para mim, gente. Quanto que esse paciente que já passou com ele nos últimos 180 dias, quanto que essa pessoa está normalmente acostumada a pagar para esse ortopedista? R$ 500. Certo. Então, se eu virar para essa pessoa que já está acostumado a pagar R$ 500 e falar que ele vai ter não só acompanhamento do médico, mas ele vai ter 3 consultas com o médico, que ele vai ter fisioterapia uma vez por semana acompanhada pelo médico, uma aula de personal direcionada pelo médico e uma infiltração de um produto lá, de um ácido, de um analgésico, de alguma coisa que a pessoa vai precisar, também feita pelo médico. Se eu falar que isso vai custar R$ 400 para a pessoa, ele vai gostar ou não? Vai.
Você entendeu? Porque ele já está acostumado a pagar 200, a pagar 500. Então, normalmente, o valor padrão que você cobra é o valor que as pessoas já estão acostumadas a cobrar. Mas, obviamente, ele não vai cobrar R$ 400. Ele vai cobrar, sei lá, 12 vezes de R$ 400 no cartão. Alguém faz a continha para mim? Quanto que dá 12 vezes 400, por favor? Quanto dá 12 vezes 400, gente? Alguém faz? 4.800. Quanto? 4.800. R$ 4.800. Ou seja, cada paciente dele vai pagar para ele R$ 4.800 em 12 vezes no cartão. Se ele está conseguindo, se ele está pedindo 10 pacientes para esse protocolo, ele abriu 10 vagas, qual que é a projeção de faturamento dessas 10 pacientes? R$ 48.000. Vamos dizer que cada fisioterapia aqui custa R$ 100, tá bom? Vou chutar, R$ 100. Então, para esse fisioterapeuta, ele vai ter que pagar R$ 1.200 de comissão para cada paciente. Vamos dizer que o personal cobra a mesma coisa, ele também vai ter que pagar R$ 1.200. Vamos dizer que a infiltração, ele pague, sei lá, quanto custa uma infiltração normalmente a ele, né? Uns R$ 500? Ah, talvez. Vamos colocar uns R$ 500, tá? Ah, e a consulta dele aqui é R$ 1.500, né? Ele cobra R$ 500 cada consulta. Ou seja, a gente está falando de um cara que normalmente cobrava daquele mesmo paciente R$ 500 por cada consulta, ele vai aumentar o ticket médio vendendo mais vezes o serviço dele, ele vai colocar outros serviços e produtos dentro do negócio dele, e se ele vender 10 aqui, então vamos fazer uma continha, faz uma continha para mim, André, por favor. 48.000 menos 1.200 menos 1.200 e menos 500. Quanto dá, gente? 48.000, desculpa, 4.800, tá? Desculpa, gente. Tá sobrando 400. Não, desculpa, é 4.800 menos 1.200 menos 1.200 e menos 500. Vou fazer eu aqui, gente, desculpa, peraí. Sobra R$ 400, eu acho, Guilherme. Não, eu fiz a É, conta. Eu fiz a conta errada aqui, peraí. fora os 1.500 dele, então sobra Isso. 1.900. Perfeito. É isso. 1.900? 1.900. Perfeito, agora sim. Então, ele ganharia, num primeiro momento, R$ 500 para cada pessoa que ele atenderia. Neste modelo, a gente está falando de um ganho de R$ 1.900 para ele fazer basicamente o que ele já fazia. Com 10 pessoas que ele vai fazer, ele acabou de fazer R$ 19.000 aqui. Ah, Guilherme, mas não deu os 30 mil que ele precisa. Eu não fiz a conta certinha aqui, tá? Mas ele pode pegar 15 pacientes aqui. Ou ele pode cobrar, em vez de 12 de 400, ele pode cobrar 450 e chegar, ou R$ 500, que seja, chegar no valor dele. O ponto é, gente, você entende que com pouquíssimos pacientes, já que ele tem centenas de pacientes, dezenas de pacientes que passaram com ele nos últimos 180 dias, a chance dele conseguir que 10 pessoas entrem num protocolo exclusivo que ele fez é grande? Eu não estou querendo que 50 clientes dele comprem. Eu não estou querendo que 100 clientes, pacientes dele comprem. Eu estou querendo que 10. Eu estou querendo que 5. E aqui eu estou sendo bem moderado com relação a valor, tá, pessoal? Eu poderia colocar muito mais coisas aqui ou muito mais valor. Mas esse cara aqui, por exemplo, ele falou para a secretária dele ligar para os pacientes nos últimos 180 dias, numa sexta-feira à tarde, para oferecer o protocolo. E uma sexta-feira à tarde ele pode vender R$ 19.000. De lucro, tá? Ele vai vender 48.000 de faturamento, só que tirando as coisas, ele vai vender 19.000 de lucro para ele. Numa tarde. Dúvidas, pessoal? Fala, Ju. Só pensando mesmo, montando o meu aqui. É isso. Tá? É isso que eu quero basicamente que vocês entendam com relação a levantar a caixa rápida. Vocês podem pegar aqueles princípios que a gente colocou, aqueles 4 elementos que são os princípios, e aí vocês podem trabalhar do jeito que vocês quiserem.
Nada impede de trabalhar os 4 ao mesmo tempo, Juliana. Nada impede de você chegar segunda-feira e falar o seguinte: bom, pessoal de marketing, vou começar a implementar o Google. Opa, vai trazer novos pacientes. Vou aumentar o faturamento. Pessoal, novos pacientes, a partir de hoje eu vou cobrar 20% a mais do que eu cobrava. Opa, vai aumentar 20% do faturamento. Secretária, dá uma ligadinha para os pacientes que passaram comigo, oferecendo se eles não querem comprar um acompanhamento de 3 consultas comigo, uma a cada 3 meses, durante uma a cada 4 meses, ou seja, um acompanhamento anual de consulta comigo. Dá uma olhadinha se eles querem deixar registrado isso para esses pacientes crônicos que eu atendo. Ou dá uma ligadinha para os pacientes que eu tenho, que passaram comigo recentemente, oferece para eles um plano onde eu coloco lá nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta junto, e a gente monta um combo, a gente consegue fazer essa venda para esse pessoal. Vocês entendem? Gente, isso aqui não precisa ficar com, que a gente brinca na gíria, 9 horas na cabeça, sabe? É questão de implementação. O que a gente quer fazer aqui, eu e o Elinei, é abrir a percepção de vocês sobre possibilidades que vocês não estão enxergando. Então, se vocês estão precisando aumentar o faturamento de vocês, vocês conseguem criar uma coisa amanhã. Dúvidas, pessoal? Você imagina, por exemplo, se você precisa de novos, você pode considerar um paciente novo indicado por um paciente crônico como uma venda para o mesmo paciente. Depende como é que é a sua metrificação. Então, vamos supor, se você fala assim, olha, eu vou fazer um trabalho esse mês, esses 15 dias que cada paciente que eu vou contar um storytelling, eu vou pedir uma indicação para cada paciente. Então você vai chegar para o paciente e falar, olha, tudo bem e tal, você tem algum amigo seu na mesma idade que já está acompanhando com o geriatra e tal? Eu quero que você indique um paciente para eu dar o mesmo carinho, para a gente acompanhar junto aqui, lá, 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 lá. Você faz todo. Às vezes esse paciente indica outro e você considera, depende de como você metrifica, você pode considerar a venda para esse paciente, tipo assim, a indicação de outro paciente como se estivesse vendendo para o mesmo paciente. Depende de como você metrifica. Você considerou, né? Como é que eu vou vender uma primeira vez para o mesmo paciente se ele acabou de pagar? Você pode considerar, você vai vender outra primeira vez, só que para o irmão dele, para o amigo dele, para o vizinho dele. Então, você pode considerar até isso, entendeu? Então, assim, você pode fazer uma ação 15 dias, falar, olha, eu estou fazendo agora, vou fechar. Você tem que criar um storytelling, que aí vai ser dentro do negócio de cada um, e você faz esse tipo de upsell. É o paciente novo, mas você considera essa indicação como se você estivesse vendendo uma primeira vez para aquele paciente, entendeu? É isso. Depende de metrificação. Eu nem tive tempo de conversar isso com o Linei ainda, porque a gente também tem nossos projetos individuais, tem as nossas coisas aqui. Mas sexta-feira, uma cliente nossa lá da mentoria, né, da minha mentoria que eu tenho junto com ele lá, uma médica que é obstetra, virou para mim e falou assim, Gui, tô com um dilema aqui. Eu falei, que foi? Eu queria ajudar uma paciente minha que sofreu um acidente e ela tá precisando de uma cadeira de rodas elétrica. E a cadeira que ela precisa lá custa R$ 24.000. Eu queria ajudar ela, mas eu não tenho hoje condição de pagar essa cadeira. O que você acha que eu posso fazer? Uma rifa? O que você acha que eu posso fazer? Você acha que eu posso fazer alguma coisa para levantar esses R$ 24.000 para estar ajudando ela? Eu falei, não. Fala para mim, quanto que você se sente à vontade para oferecer para as mulheres, né, que você já atende, uma consultoria de parto online, onde você faz a consulta online com essas pessoas? Quanto você se sente à vontade com isso? Ela, cara, me sinto super à vontade. Nossa, as mulheres iriam adorar se eu fizesse uma consultoria para elas. Falei, legal. Então, você está disposta a perder o seu sábado de manhã para isso? Ela falou, tá, se for só sábado de manhã, tranquilo. Falei, beleza. Ela ligou para as pacientes dela, ele pediu para a secretária ligar, falando, olha, a doutora X vai estar oferecendo sábados de manhã nos próximos 2 meses, vai estar fazendo consultoria online de gestação, de parto, para quem quiser. E ela fez isso basicamente vendendo por R$ 1.000 cada consultoria online. Ela cobra hoje a uns R$ 1.300, R$ 1.400 a consulta presencial dela. Tá? Então ela fez isso vendendo a R$ 1.000. Gente, ela levantou os R$ 24.000 a cadeira da pessoa numa tarde. Só vendendo para quem já é paciente dela. Só vendendo para quem já passou com ela. Ela não colocou no Instagram, ela não foi pro Google, ela não fez nada.
O dinheiro, quero que vocês entendam isso. O principal, o ganho maior de faturamento que vocês vão ter é com os clientes que vocês já têm hoje. Tá? Toda vez que vocês precisarem levantar caixa rápido, é com os clientes que vocês já têm hoje. Fala, Nê. E outra coisa, igual a Juliana, você tem que ter evento, vamos supor, você pode criar um evento para os filhos dos seus pacientes. Você pode ter um sábado por mês onde você leva todo mundo num lugar para fazer recreação. Isso tudo está agregando valor no seu trabalho, entendeu? E naquela recreação, aquele idoso, sabe o que vai fazer? Vai levar o vizinho dele que não é seu paciente. Você vai falar para ele, olha, mas o que que eu vou pagar para ensinar recreação lá? Não, você não vai pagar nada. A única coisa que eu gostaria é que você levasse uma outra pessoa. Aquela outra pessoa que vai lá, que não é seu paciente, vai ver, pô, todo sábado, uma vez por mês, tem um negócio aqui, ó, a Juliana te oferece esse, pô, vou ficar paciente dela, entendeu? É muita coisa que pode fazer, Juliana. Tem que dar trabalho? Claro que dá trabalho. Não é nosso trabalho. É isso aí. Gente, perguntas sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema que vocês talvez possam querer conversar com a gente aqui, mas especificamente, se tiverem sobre esse tema, vamos conversar, que é o que a gente está explorando hoje aqui. Dúvidas com relação a isso? Eu prometo para vocês, tá? De verdade, se vocês entenderem princípios, vocês não ficam para trás. Pelo contrário, vocês dominam o mercado. Guilherme, tô pensando em fazer um curso online para aumentar meu faturamento. É basicamente vender para o mesmo cliente mais serviços. Guilherme, mas eu quero fazer um produto físico para o meu cliente. É vender o terceiro item. Guilherme, mas eu quero fazer. Você entendeu, gente? Qualquer ideia que vocês quiserem na vida, se vocês tiverem aqueles 4 princípios, vocês conseguem pensar rápido. O problema é que muitas vezes você fala assim, eu preciso aumentar meu faturamento, eu preciso melhorar minha grana, eu preciso ganhar mais, mas fica esperando vir do céu um insight, uma ideia genial que acordei, pum, veio. Gente, não vai vir, não é assim que funciona, tá bom? Você entende os princípios e por entender os princípios e ter um repertório bom, as ideias vêm. Muita gente pergunta para mim, Pelinei, como que a gente consegue ter ideias rápidas, pensar as coisas? Repertório, gente. A gente entende os princípios que tem e por conta disso a gente vai juntando as pecinhas quando as pessoas fazem perguntas. Então, entender aqueles 4 princípios que a gente estava conversando até agora de pouco é aumentar o repertório de vocês para ganho infinito. Infinito, de verdade. Você fala para mim, Guilherme, qual que é o seu segredo dos modelos de negócio que você tem dos seus programas hoje? É aqueles 4 princípios. Não tem outros. Dúvidas? Dou-lhe O uma. Gui, só uma Vai falar. dúvida. Então, assim, você montando um plano de acompanhamento, por exemplo, no meu caso, para paciente com Alzheimer, né? Para Legal. fazer um tratamento intensivo durante 6 meses. Se o paciente pagar o valor referente a uma consulta por mês durante 6 meses, seria razoável? Por exemplo, é o item 2. É você vender o mesmo serviço seu para o mesmo paciente, só que por mais tempo. É o que a gente Estou chama. falando do valor. Sim, O é o que a valor gente. mensal, que equivale ao valor da consulta, é razoável, assim, geralmente os pacientes acham isso adequado, né? Isso. É o valor que a gente chama de LTV, Juliana. A gente chama Lifetime Valuation, né? Então, o tempo de vida dentro do seu negócio. Por exemplo, a Starbucks, por mais que esteja meio falidinha agora, vamos dizer, no sentido de fechando algumas lojas aí por alguns probleminhas, mas a Starbucks tem um LTV, um Lifetime Valuation, tempo de vida útil, né? Tempo de vida do cliente dentro da Starbucks. Quando você pega estudos dele lá, é tipo loucura, assim, Juliana. É tipo $30.000, assim. Você fala, caramba, mas o pessoal vai lá compra um cafezinho de $20, $10, então como pode a Juliana gastar 30 mil? É porque ao longo da vida dela ela vai comprando tanto cafezinho, tanto cafezinho, tanto cafezinho, que ela nem se deu conta que ela gastou $30.000 lá dentro. O seu cliente, Juliana, que já passa com você, ele pode no final da vida dele se deparar pagando para você R$ 200.000. Só que ele foi pagando todo mês através de acompanhamento de anos que fez com você que ele nem percebeu. Se você chegar para ele e falar, cara, me dá R$ 300.000 para te acompanhar pro resto da vida, ele vai falar, você tá louco, não tem como. Mas se você fizer todo mês isso aí, ele vai pagar e não vai nem sentir. Tá ótimo. Tá? Faz todo sentido. É o LTV. Tá?
Dúvidas, pessoal? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Elinei, o pessoal quer dormir. Vamos deixar o pessoal dormir? Acho que foi legal. Eu acho que essa aula ela tem um brainstorm e não necessariamente as respostas vão aparecer essa noite, né? Eu imagino. Eu acho que as respostas, até pelo funcionamento do cérebro humano, elas vão aparecer nos decorrer. Você vai dormir, isso consolida no seu cérebro, e depois, na hora que amanhã, você vai começar a ter clique. Então, não fique preocupado com as ideias, elas não vêm assim. Padrão de mental é diferente. Então, provavelmente amanhã, depois, e essas ideias vão vir, elas vão amadurecer. Às vezes você tem uma ideia, depois você acha ela uma ideia idiota, daqui a pouco uma coisa que você nem estava pensando, você adapta, melhor e ela vira uma ideia brilhante. Então, é assim que funciona e a gente espera vocês nas consultorias individuais. E depois dessa aula, eu queria que vocês bolassem nas consultorias individuais o que vocês pensaram para a gente consegue melhorar suas ideias, implementá-las, e vocês podem acessar a gente no WhatsApp a hora que vocês quiserem. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. A gente já criou uma conexão mental, vamos dizer, que eu não preciso nem falar, só de pensar que ele já fala igual aí. Eu ia falar exatamente isso, tá? O convite é exatamente esse, tá? A proposta. Aumento de percepção, como eu falei, eu falo para vocês. Todo homem, gente, todo homem, quando eu digo homem e mulher, né? Todo homem é limitado pelo seu campo de visão. Tá? Anote essa frase, por favor. Todo homem é limitado pelo seu campo de visão. Se eu não consigo ver, eu não consigo fazer. Agora, se eu consigo ver, eu consigo pensar e realizar. Então, o que a gente fez hoje aqui com vocês foi aumentar a percepção e a visão de vocês para novas possibilidades, de como aumentar o faturamento de vocês dentro do consultório de vocês. Então, Guilherme, e para implementar isso no meu caso específico, com o projeto que eu tenho e tudo mais, para isso que vocês estão no Mastermind, para isso que vocês estão aqui com a gente, por isso que vocês têm acesso a gente. Tá? Então, pensem aí certinho como que vocês podem implementar isso dentro do modelo de negócio de cada um de vocês e depois nos chamem que a gente vai desenhar juntos isso aí individualmente para cada um. Vai ser um prazer. Eu com ele adoramos ter essa criatividade de pensar em nomes, em valores, em coisas que a gente pode colocar junto, agregar. Contem com a gente, tá? A gente está aqui para isso. E é isso, gente. Acho que por hoje está entregue. A gente se vê no próximo encontro aí. Vamos para cima. Valeu, Linei. Valeu, pessoal. Valeu. Boa noite, pessoal. Um abraço. Tchau, Falou, boa tchau. noite. Meu Deus.